O meu nome é Alexandre e esse aqui é o 13º vídeo que eu estou fazendo do curso prático de cálculo de transformadores. São vídeos onde eu ensino tudo que eu aprendi em mais de 28 anos lidando com transformadores, vivendo de transformadores, fabricando, calculando tudo que se precisa fazer em uma empresa de transformadores. E esse vídeo aqui foi pedido pelo Manuel, que é uma pessoa que assiste aos meus vídeos. Todos eles ele assistiu e ele sempre interage nos vídeos, e ele pediu que eu fizesse um vídeo explicando como é que se calcula o material que se gasta nos transformadores. Numa empresa, como é que você, quando calcula o transformador, chega à conclusão de quanto você gasta de fio e de ferro para poder fazer o preço. Afinal de contas, a empresa vive de vender o transformador e ele não pode chutar o preço. Às vezes você acha, estou ganhando muito dinheiro, quando você vai ver, perdeu. Então eu vou explicar como é que se faz para calcular o peso do ferro do transformador e o peso do fio do transformador. Como esses são assuntos complexos, eu vou fazer em dois vídeos. Eu vou fazer primeiro, mostrar como é que se calcula o ferro do transformador, que é mais fácil. E depois vou fazer um outro vídeo explicando como é que se calcula o peso da bobina de cobre. E para poder explicar esse assunto, eu vou precisar falar sobre uma coisa que muitos já conhecem, mas pode ser que alguém não saiba, que é o conceito de densidade. Então, densidade é uma coisa, é uma relação entre o volume que uma coisa tem e o peso dela. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma lâmpada. A lâmpada tem um volume grande, ela é bem grandona. Agora, ela pesa tanto quanto ela tem de volume? Não. Então eu posso dizer que a densidade da lâmpada é baixa. E assim são os materiais, ou seja, cada material tem a sua densidade. E eu vou fazer uma pergunta agora que a grande maioria vai saber a resposta. Quanto pesa 1 litro de água? Todo mundo deve ter na ponta da língua isso. 1 litro de água pesa 1 quilo. Então, a gente pode dizer que a densidade da água é 1. E é interessante, muitos podem falar, poxa, mas coincidência, né? 1 litro de água pesar 1 quilo. É certinho, né? E a densidade da água ser 1. Mas não é coincidência, não. A coisa foi feita de propósito. Porque densidade é uma unidade de medida de proporção, de comparação. Então, se atribuiu que a água ia ser o padrão. Ou seja, 1 decímetro cúbico de água, 1 litro de água, pesa 1 quilo. E a partir daí você faz comparação com as outras coisas para dizer se uma coisa é densa ou se uma coisa é menos densa. Sempre em comparação com a água. Eu posso dizer que a lâmpada é menos densa que a água, porque ela boia na água. Se você bota uma lâmpada dentro da água, ela vai ficar boiando. E assim são os outros materiais que boiam, como óleo, como álcool, como navio, né? Por mais incrível que possa parecer, o navio, com aquele tamanhão e peso todo, ele é menos denso que a água, por isso que ele boia. E eu quero falar sobre isso para poder chegar a mostrar como é que se calcula os pesos das coisas. Então, a gente vai lidar com a densidade do alumínio, a densidade do cobre, e aí a gente vai perceber por que a bobina de alumínio ela é tão mais barata que a bobina de cobre, que a densidade do alumínio é muito menor do que a densidade do cobre, e do ferro, para a gente poder calcular o peso da ferragem do transformador. Então, existem
tabelas para ferros EI, onde você sabe, o ferro tal pesa tantos quilos por centímetro. Mas só que quando a pessoa tem que calcular um transformador trifásico, por exemplo, o transformador trifásico não tem lâmina padrão. Você vai cortar a tua lâmina e vai fazer o tamanho que você quiser. Aí você tem que saber calcular o peso. Porque não adianta você cortar na hora que o cara tá te pedindo o orçamento, você não pode chegar e dizer, espera aí que eu vou cortar lá o ferro para ver quanto pesa. Então você tem que saber calcular quanto pesa o ferro do transformador, e esse cálculo é baseado na densidade do ferro. Então vamos ver esse negócio de perto, como é que é. Não é difícil, pelo menos o ferro. O do cobre vai ser um pouquinho mais complicado, mas é fácil. E se você aprender isso, é mais um daqueles conhecimentos que você vai ter acima do teu concorrente. Muita gente não sabe isso, que trabalha com transformador. Eles sabem olhar a tabela. Se o cara não acha uma tabela, ele não tem como andar, porque ele não vai saber esses cálculos. Então vamos aprender, porque eu estou te entregando de graça tudo que eu levei um tempão para aprender. Então vamos ver. Para calcular o peso do ferro do transformador, a gente vai considerar a densidade do ferro. Eu coloquei algumas densidades aqui para você fazer uma comparação, até porque densidade é uma unidade de medida de comparação. Então, 1 litro de água pesa 1 quilo. Então a densidade da água é 1. 1 litro de alumínio, vamos considerar assim, pesa 2,7 kg. Então o alumínio, a densidade dele é 2,7. E quando a gente fala de água, é líquido, mas os metais a gente vai considerar que é o decímetro cúbico, que é um cubo de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Imagina que isso aqui é um cubo, uma caixinha, igual aquela caixinha ali, porque eu não sei desenhar. Então, se você fizer uma caixinha, um pedaço de alumínio, onde ele tenha 10 centímetros de largura por 10 centímetros de altura por 10 centímetros de comprimento, ele vai ter 2,7 kg. O cobre, se você fizer um cubo do mesmo tamanho, ele vai ter 8,930 kg. Então nota o quanto o cobre é mais pesado que o alumínio. Eu coloquei aqui o chumbo porque a gente tem mania de pensar que o chumbo é um dos metais mais pesados que existem, porque ele é pesado pra caramba, né? A bateria de carro é bem pesada. E realmente, a densidade do chumbo é 11,3. O ferro que a gente vai considerar é 7,87, mas na verdade a gente vai usar a densidade do aço, que é 7,85. Vamos considerar isso aqui para fazer os cálculos da gente. A prata é mais pesada que o ferro, quase tão pesada quanto o chumbo, é 10,5. E eu deixei o ouro aqui embaixo para a gente poder brincar um pouco, que é o seguinte, muita gente não tem noção do quanto o ouro é denso. O ouro, a densidade dele, o chumbo é pesado, nossa, o chumbo é o metal mais pesado que tem. O ouro, a densidade dele é 19,3. Quase o dobro do chumbo. Então quando você vira aqueles filmes da Casa de Papel, pessoal carregando uma mala cheia de bloco de tijolo de ouro, aquilo é uma brincadeira, né? Porque, putz, se você for no Museu de Valores do Banco Central aqui em Brasília, lá tem a maior pepita de ouro que já foi achada aqui no Brasil, que ela tem 63 quilos. Ela é um pedacinho de pedra mais ou menos desse tamanho aqui. Não é coisa grande para pesar 63 quilos. Um saco de cimento pesa 50 e aquela pepita é muito menor do que um saco de cimento e pesa
63 quilos. Isso porque a densidade do cimento, eu vou chutar, mas deve ser perto de... Não chega a 3, é 2 qualquer coisa. Então o ouro é quase 10 vezes mais pesado que o cimento. Então, isso aqui a gente acha na internet, que tem essas tabelas, ó. Tabela de densidade dos materiais. Aí tem aqui uma porção, eu marquei aqui um monte. Mas tem material pra caramba. Isso aqui é legal de você conhecer e de você ver qual é a densidade de cada material. Então, o que interessa pra gente é o ferro, 7,85. Então a gente sabe que um cubo com 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros de ferro vai pesar, ou seja, 1 litro de ferro vai pesar 7,85 quilogramas. Então, para a gente considerar o cálculo do ferro do transformador, a gente sabe que toda vez que a gente tiver um cubo de 10 por 10 por 10 vai pesar 7,850 kg, que é o peso de 1 litro de ferro derretido. E se a gente vai considerar agora centímetros de ferro, a gente vai considerar que um quadrado de 10 por 10, 10 aqui, 10 aqui, isso aqui não é quadrado, com 1 centímetro de espessura, ele vai ter 785 gramas. Então, isso aqui é que a gente vai usar como base. Cada centímetro de ferro vai pesar 785 gramas, se ele tiver 10 por 10. Então agora a gente vai aprender a calcular, a cubar o ferro do transformador, a saber qual é a área do transformador. Na verdade não é a área, é o volume, né? Porque a área é só a unidade de medida onde tem 2 dimensões, o volume tem 3 dimensões. Para a gente poder multiplicar por 7,85 para saber quanto pesa. Vamos ver como é que faz esse cálculo aí. Antes de fazer o cálculo, eu quero mostrar que existe uma tabela de peso da lâmina dos transformadores, onde você tem alguns transformadores, aqui ó, aquele transformador que tem a perna central com 16 milímetros, ele pesa 120 gramas cada centímetro de empilhamento. Essa tabela aqui, quem quiser, é só me pedir que eu mando por e-mail. E a gente aqui tem o peso dos ferros. Só que professor é bicho ruim, professor não gosta de dar mole, então eu não vou ficar mostrando muito isso daqui não. Eu vou explicar como é que se calcula. Se você aprender como se calcula, dificilmente você vai precisar usar essa tabela. Você vai aprender como calcula. Depois você vai ver da onde é que saiu esses valores aqui da tabela. Então vamos aprender como calcular, até porque você precisa saber como calcula o ferro do transformador trifásico também. E você precisa saber se mostrar para os seus concorrentes. Então vamos ver como é que é feito o cálculo. Para a gente aprender como calcula o volume do ferro do transformador, a gente precisa saber como é que é o cálculo de volume. Então o cálculo de volume é lado vezes o comprimento vezes a altura. Então o lado, vamos considerar que aqui é lado, aqui é comprimento, e a altura vai ser sempre 1 centímetro. A gente quer sempre calcular o peso por centímetro. Depois a gente multiplica quantos centímetros de ferro a gente vai ter. Aí muitos vão falar, pô, mas como é que eu vou calcular o volume de um negócio desse cheio de buraco? Porque o volume que eu quero saber é o volume só de ferro, só a parte de ferro que tem aqui. Realmente não seria fácil calcular esse volume aqui, porque a gente teria que calcular o volume total e diminuir esses 2 buracos aqui. Teria que fazer um monte de cálculo. Então tem um jeito bem mais fácil de fazer isso daí, vamos ver.
Agora, olha aqui que interessante. Na fábrica, quando eles fazem esse ferro, eles pegam um pedaço de chapa que caiba 2 ferros. Eles, quando estampam o ferro, eles estampam o E e o I junto, já 2 E's e 2 I's, para não ter perda. Então, quando ele faz isso, fica fácil, porque ele só perde os buracos. Se é que ele não usa esse ferrinho do buraco aí para alguma coisa. E aí vamos ver como é que é feito agora. Agora a gente ficou fácil, né? Porque a gente está calculando o volume de uma chapa inteira, sem buraco, sem nada. Essa medida desse ferro aqui, que é o ferro que tem perna central de 3,2 centímetros, ele dá isso aqui, ó. 12,8 de comprimento as duas chapas por 9,6 de largura. A altura que a gente vai considerar para calcular o volume é 1 centímetro, sempre 1 centímetro. Então, ó, 12,8, que é essa medida aqui, vezes 9,6, vezes 1, dá 122,88. Esse aqui é o volume, 122,88 é o volume de duas chapas de ferro com perna central de 32. Então, qual é o volume de uma chapa só? 122,88 dividido por 2, 61,44. Então, a gente já sabe que uma chapa de ferro, ou seja, 1 centímetro, empilhamento de 1 centímetro, de uma chapa com ferro com perna central de 32 milímetros, ele tem 61,44 litros ou decímetros cúbicos. Aí agora, como é que é o peso disso daí? Fica fácil. 61,44 vezes... Qual é a densidade do ferro? Se a gente quiser saber o peso disso aí de qualquer material, é só olhar a densidade. A densidade do ferro é 7,85 vezes 7,85. Isso é igual a 482 gramas. 482 gramas cada centímetro desse ferro daqui de perna central 32 milímetros. Será que isso bate com a tabela lá que o fabricante mandou? Vamos ver. EI 32, perna central 32. Quantos gramas por centímetro? 480. Tá lá. 482. Eu acredito mais na minha medida do que na dele. Se bem que aqui já eu não considerei os buracos. Provavelmente esses 2 gramas aqui seja o peso desses buracos aí. Por isso que dá 480. Então a gente aprendeu a calcular o ferro. Como é que é feita a tabela do ferro EI? Como é que faz a tabela do ferro EI? A partir daqui, a gente só sabendo a medida dos ferros, só sabendo essas medidas aqui, e isso aqui é fácil, no vídeo que eu fiz sobre ferros, eu explico como é que é feito esse cálculo aí, como é que é feito cada dimensão dessa daí. Você já sabe calcular o peso desse ferro, 1 centímetro dele quanto dá. Agora eu vou mostrar como é que calcula o peso de um ferro de um transformador trifásico. Bom, agora vamos calcular o peso de um ferro de um transformador trifásico. Aquela lâmina de 5 centímetros, que é mais ou menos padrão para a maioria dos transformadores de 5 kVA monofásico, que ela tem 5 centímetros aqui de largura, 20 centímetros de comprimento. Aí quando você monta o transformador, ele fica com 25 de altura por 25 de largura, porque o espaço entre as lâminas também é 5 centímetros. Então, na hora que a gente monta, o transformador fica assim, um quadrado de 25 por 25.
Só que aqui dentro tem dois espaços. Esse espaço daqui a aqui tem 15 centímetros, que é o lugar onde fica a bobina enrolada aqui. A bobina fica nesse espaço aqui. Então é 15 de altura por 5 de largura. Então o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a área desse quadrado aqui e depois a gente diminui esses dois espaços aqui só. Então para calcular isso aí é molinho. 25 vezes 25 vezes 1, que dá a mesma coisa, né? 625. Esse daqui, ó, cada buraco desse aqui é 15 vezes 5. 15 vezes 5 dá 75. 75 mais 75, 150. Então, a área total aqui é 625 menos 75 menos 75. Vamos fazer assim. 75 menos 75. Que é igual a 475. Então, a gente já sabe que o volume, porque isso aqui é vezes 1, dá a mesma coisa. Então, a gente já sabe que 1 centímetro desse ferro daqui tem o volume de 475 mililitros, no caso. É quase meio litro. Se a gente derreter esse ferro daqui todo, dá meio litro de ferro. E agora a gente pega e multiplica isso daí pela densidade do ferro. Então, 475 vezes 7,85, que é a densidade do ferro, vai ser igual a 3 quilos 728, praticamente 3 quilos 730 gramas, ou seja, 3 quilogramas 730. Então é desse jeito aí que calcula. Se você fizer um ferro desse daqui, com 5 centímetros por 20 centímetros cada perna, essa outra perninha aqui é 5 por 10. Cada centímetro desse ferro vai pesar 3,730 kg. Você já pode ter isso, mais ou menos, se você tem ferros padronizados, você já pode ter isso calculado, ó. Então eu já sei, o ferro com 5 centímetros de perna central, ele tem 3,730 kg cada centímetro. Se você vai usar 10 centímetros, você vai ter 37 quilos de ferro. Então, é desse jeito aí que eu calculava lá, assim que você sabe quanto você vai gastar de ferro com cada transformador. Então, mostrei o cálculo da lâmina EI e o cálculo da chapa de ferro. Isso aqui a gente não divide por 2 porque a gente já calculou o ferro todo. É isso daí, eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida é só perguntar, que eu sempre respondo as perguntas que me fazem. Próximo vídeo a gente aprende como é que calcula o peso da bobina, que é um pouquinho mais complicado, mas também não é difícil não. Um abraço aí para todo mundo. Obrigado aí por estarem assistindo meus vídeos, obrigado por divulgar, obrigado eu tô com quase 5.000 inscritos, caramba, nunca pensei que chegasse a isso. Um abraço aí para todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.